Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Abigail Disney é documentarista e ativista, além de uma das herdeiras do Império Disney. Mas nunca se sentiu confortável com a fortuna que herdou, nem com o ilustre sobrenome. Eu tinha muita vergonha do nome Disney, ficava aterrorizada que alguém descobrisse que eu era parente de Walt Disney. Muitas vezes não usava meu sobrenome e às vezes dava um sobrenome alternativo. Ela já doou mais de 70 milhões de dólares do seu patrimônio, aproximadamente 375 milhões de reais, e recentemente veio a público criticar a reabertura dos parques da Disney durante a pandemia. Depois, repudiou as profundas diferenças salariais dentro do conglomerado do pai e assinou uma carta junto com outros milionários solicitando o aumento dos impostos sobre pessoas com grandes fortunas. Em entrevista à jornalista Emily Webb, do programa de rádio Outlook da BBC, ela contou por que sempre se sentiu tão desconfortável com uma vida que, para muitos, poderia ser um conto de fadas. Aos 60 anos, Abigail Disney é uma mulher multimilionária, mas isso não a impede de pegar o metrô para conceder essa entrevista em Nova York. O fragmento da notícia exposto até aqui é de uma entrevista maior, dada a um veículo ícone do jornalismo progressista, a BBC. Essa notícia serve muito para tratar da falsa culpa que alguns mais ricos dizem sentir por apenas serem ricos. É falsa porque não ficaram ricos prejudicando pessoas. Parece que ela quer demonstrar uma empatia demagógica pela inveja de quem precisa muito se esforçar para viver, estando ainda a um abismo de distância dos milhões que os super ricos têm no patrimônio. O que a herdeira do império bilionário do entretenimento familiar diz que quer, ao defender uma suposta justiça social por meio de uma imposição tributária aos que mais têm para gerar mais riqueza de fato, é, segundo ela, tornar o mundo um lugar melhor. O problema nessa questão é que só um discurso carregado de apelos emocionais baratos pode fundamentar um resultado idealizado, e não o resultado real de se expropriar riqueza. Como já dizia o sociólogo alemão Franz Oppenheimer, existem exclusivamente duas maneiras de um indivíduo constituir riquezas. A primeira é pela produção e comércio, e a segunda pelo roubo e expropriação. Ao primeiro modo, o sociólogo denominou o meio econômico de adquirir riquezas, e ao segundo, ele brilhantemente denominou de meio político. O Estado, dizia Oppenheimer, é a organização dos meios políticos, é a sistematização dos processos predatórios sobre determinada região. Primeiro surge a produção e o comércio. Em seguida, os produtores são atacados e roubados pelos não produtores, que com o passar dos anos criaram o Estado, um sistema concebido para predação e parasitagem. Detalhe importante, até hoje isso não mudou. Infelizmente, é difícil encontrar nos dias de hoje um empresário bem-sucedido que, por um motivo ou outro, não tenha proposto ou aceitado fazer conluio com o Estado espoliador para crescer, em vez de ter êxito legitimamente por meio da competência ao atender a demanda dos consumidores pelo mercado. Walt Disney, infelizmente, em alguns momentos da vida, se uniu ao governo americano para ter sucesso. Porém, é preciso ressalvar que muito da aproximação dele ao Leviatã foi em razão do Mr. Walter ter sido um cara intensamente anticomunista, que viveu na Guerra Fria, e que por isso disponibilizou os seus talentos a serviço do que ele acreditava ser o melhor agente para defender a liberdade, o governo central dos Estados Unidos da América. Esse era o nível do debate na época. Infelizmente, Walt Disney morreu sem ler o livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Se pudesse ter lido, aprenderia que não se pode ser um protetor e agressor ao mesmo tempo. É por isso que o governo não pode proteger a propriedade privada, garantir desnecessariamente direitos negativos porque são jus naturais
e ao mesmo tempo exigir impostos compulsoriamente e aplicar penas para condutas que sequer vão contra a lei natural, mas que o Estado unilateralmente criminaliza. O tempo passou e o governo americano, mesmo que ainda distante e lentamente, tem ido na direção onde estava o sistema da União Soviética que Disney tanto temia e queria combater. O irônico é que uma descendente dele defenda abertamente o que o grande pai repudiava. Será que Abigail Disney está correta? Será que ela foi iluminada e descobriu que a sua classe, a burguesia, está do lado errado da história apenas por ser rica e que precisa concordar com a transferência compulsória do que possui para aderir à condição pior da classe proletária, que, segundo o marxismo, deve receber o quanto cada um precisa, conforme a capacidade de quem tem? Não. Há um provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. A ação de homens como Walt Disney possibilitou que Abigail nascesse um país livre em diversos âmbitos, como na economia e a liberdade de expressão. Apesar da liberdade econômica lá estar já bem longe do ideal dos pais fundadores. A função empreendedora de seu progenitor permitiu que ela tivesse dinheiro abundante para ter uma vida ultra confortável. E ela paga isso, querendo dar poder ao inimigo de todos nós, o Estado? Aí cabe a frase do Ronald Reagan: a liberdade nunca está a mais do que uma geração de sua extinção. Nós não a transmitimos aos nossos filhos pelo sangue, devemos lutar por ela, protegê-la e entregá-la a eles para que façam o mesmo. Como mostram os brilhantes pensadores da Escola Austríaca de Economia, só a liberdade, principalmente econômica, pode verdadeiramente ajudar as pessoas a prosperar, em especial as mais pobres. Das leis fundamentais da economia, a número 1 diz que para consumir é necessário antes produzir. A segunda diz que o consumo é o objetivo final da produção. A terceira, que tudo tem algum custo. A quarta, que todo valor é subjetivo. 5. É a produtividade que determina os salários. 6. Gastos são custos para uns e renda para outros. 7. Dinheiro não é riqueza. 8. O trabalho somente por si não gera valor. 9. O lucro é o bônus de um empreendedor bem-sucedido. E 10. Todas as leis econômicas são puramente lógicas. Mas riqueza, popularmente, é vista como a abundância dos bens mais essenciais à vida que se leva e o acesso a bens que, mesmo supérfluos, nos levam a um estado de maior satisfação. A combinação disso com o fato da informação e do conhecimento estarem distribuídos de forma desigual entre as pessoas ajuda a mostrar por que a liberdade enriquece e o centralismo empobrece. Somente se fosse possível absorver todo o conhecimento disponível no mundo para que um poder central pudesse controlar e dirigir a economia e a vida das pessoas de forma eficiente, levando em conta as necessidades individuais. Mas é impossível. Assim, há um grande argumento utilitarista para que a economia seja livre. Olhe para a história do mundo e veja que só há uma conclusão possível, que é que nós, os seres humanos, originalmente vivíamos em igualdade de péssimas condições. Todos nós éramos igualmente pobres. Com a evolução das trocas voluntárias, recombinação de recursos por meio da inteligência coletiva construída pela racionalidade humana, tivemos uma explosão de produtividade e de prosperidade que só passou e ainda passa por entraves graças à atuação estatal. A melhoria de cada pessoa mostrou a desigualdade de várias características entre os indivíduos, mas possibilitou que mesmo os mais pobres hoje estejam muito melhor do que os mais pobres de antigamente. Pobreza é ruim, e romantizá-la para sustentar argumentos de que as pessoas devem ter a obrigação de equilibrar as diferenças econômicas é tolice, porque não passa de uma retórica para a aplicação de controle. Abigail quer que os mais ricos paguem mais impostos, para que, supostamente, o Estado diminua as diferenças entre as pessoas. Isso é o mesmo que dizer que ela quer que joguem dinheiro no lixo
E ainda, como o mundo mostra na prática, quanto mais igualdade o Estado promove, mais pobres estão as pessoas. Ela faria muito mais pelos pobres doando dinheiro para eles ou para projetos que os proporcionem condições melhores de vida. Faz ainda mais quando põe o dinheiro para gerar emprego e renda. Dar dinheiro ao governo só o incentiva a gastar da pior forma possível. Ricaços socialistas, quando discursam bonito defendendo que devem pagar mais impostos para ajudar o governo nas causas dos menos favorecidos, sabem que, no fim das contas, são eles mesmos que terão vantagens financeiras ao serem beneficiados por meio dos conchavos com os mais poderosos. Não há nada de imoral nem antiético em receber uma herança. Herança é um direito legítimo de transferir propriedade privada após cada falecimento durante a história da família. Quem herdou muito dinheiro e se sente mal com isso ou tem vergonha do seu sobrenome de família rica, por favor, sem demagogia, distribua entre os pobres, mesmo que não faça muita diferença, porque acaba sendo pouco para cada pessoa apoiada, mas ainda assim é melhor que dar ao Estado, que acaba desperdiçando com a própria estrutura, apesar de todo o discurso de que seja necessário para cuidar das pessoas. Bom, muito melhor faz a Disney, que gera empregos e procura fornecer entretenimento, que serve de válvula de escape para nos aliviar das agruras da vida. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Carlos, escrito por Atos Henrique, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Luísa Dilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!